Hoje quero que você saiba algo que mudará sua perspectiva. Deus está esperando que você invoque o nome dele, e quando você fizer isso com todo o seu coração, o poder dele transformará sua vida de maneiras que você nem imagina. A Bíblia não nos deixa na incerteza. Desde o Antigo Testamento até as palavras de Jesus, existe uma promessa que se repete várias e várias vezes. Deus ouve quem o invoca com sinceridade. Não se trata de palavras perfeitas, nem de fórmulas religiosas vazias. Trata-se de um coração que clama, que se abre, que reconhece sua necessidade do Criador. O próprio Jesus nos ensinou que o Pai está mais perto do que pensamos, que seu amor é infinito e que seu poder está disponível para aqueles que se aproximam com fé genuína. Nesta mensagem, você descobrirá como invocar o nome de Deus de uma maneira que abra as portas para sua resposta, sua paz, sua libertação e seu milagre na sua vida. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: Deus Todo-Poderoso, invoco o teu nome e confio no teu poder para transformar minha vida. Amém. Ao escrever isso, você está abrindo seu coração para a sua intervenção divina. Você está dizendo: estou pronto, Senhor, para ver o teu poder manifestado na minha vida. Comecemos. Número 1. O convite divino para invocar. Imagina Deus como um pai amoroso que se detém na porta da sua vida, olhando o caminho com paciência e ternura, esperando o momento em que você decida falar com ele. Ele não olha para você com julgamento, não observa você com dureza. Ele olha com um anseio profundo de quem ama e deseja ouvir a voz do seu filho. E hoje esse pai te diz: invoca-me com fé absoluta, fala comigo sem medo, porque eu te escuto. Não é uma permissão, é um convite divino. É o Criador do céu e da terra inclinando-se para você, dizendo que sua oração importa, que sua voz chega ao coração dele, que suas lágrimas são linguagem suficiente para mover sua compaixão. Sei que às vezes você se pergunta se suas palavras realmente sobem ao céu. Se Deus ouve as orações que você faz de madrugada, quando a angústia não te deixa dormir, ou aquelas que você murmura enquanto caminha porque já não tem forças para continuar. Seu coração passou por vales escuros e você já sentiu aquela sensação de solidão espiritual onde tudo parece silêncio. Mas a Escritura declara uma verdade que rompe essa dúvida. Então vocês me invocarão, virão e orarão a mim, e eu os ouvirei. Jeremias 29:12. Essa frase, eu os ouvirei, é uma promessa ativa. Não é algo condicional nem passageiro. É a voz de Deus comprometendo-se com você desde sempre. Ele não é indiferente ao seu clamor. Ele ouve até aquilo que você não sabe expressar. Invocar o nome de Deus é um ato de humildade. É dizer: Senhor, eu não posso sozinho, eu preciso de ti. E isso, longe de mostrar fraqueza, revela um coração que confia. Um coração que reconhece que a força humana é limitada, mas a graça divina é infinita. Quando você invoca, abre um espaço interior onde Deus pode entrar para curar, corrigir, consolar e transformar. Ele não espera orações elegantes nem discursos elaborados. Ele busca sinceridade. Quer que você o chame desde o profundo, mesmo que suas palavras sejam trôpegas, mesmo que sua voz trema, mesmo que você só consiga dizer: Pai, aqui estou. Assim como Moisés falava com Deus face a face, como qualquer pessoa fala com seu companheiro, assim Deus deseja falar com você. Ele quer proximidade, quer intimidade, quer que você o sinta como um refúgio seguro ao qual pode recorrer sem medo. Quando você aprende a invocar o nome do Senhor com um coração sincero, a oração deixa de ser um ritual vazio e se torna um encontro real. É aí que começam os milagres invisíveis, a paz que acalma suas ansiedades, a luz que dissipa suas sombras, a esperança que te levanta de novo quando você achava que já não podia. Talvez hoje você carregue culpas que não tem coragem de confessar.
Talvez sinta que seus erros te afastaram demais de Deus. Mas deixe-me te dizer algo do coração. Deus não te convida porque você é perfeito. Ele te convida porque Ele te ama, porque sua misericórdia é maior que qualquer pecado e sua graça é mais forte que qualquer queda. Não importa o quanto você tenha se afastado, Ele continua esperando sua voz. Ele não olha para você desde o seu passado, Ele te olha desde seu propósito. Por isso Ele te diz: invoca-me. Porque quando você faz isso, Ele te abraça, te limpa, te restaura. Outros talvez sintam que Deus está longe, mas essa distância não vem dele. Às vezes sua dor nublou sua capacidade de sentir sua presença. Às vezes o cansaço espiritual cria silêncio, mas mesmo que você não sinta, Ele está mais perto que o seu próprio fôlego. Ele está ao seu lado naquele quarto onde você chora em silêncio. Está contigo quando você pensa que ninguém te entende. Está ali quando seu coração bate rápido por causa da ansiedade e você não sabe como parar. Ele está perto dos quebrantados de coração, como declara o Salmo 34:18. Falta apenas você invocá-lo, nem que seja com um sussurro. Quando você começa a invocar a Deus de forma constante, mesmo antes de ver mudanças externas, algo começa a se renovar por dentro. A oração transforma primeiro quem ora. A fé se fortalece, a mente se esclarece, a alma se enche de uma paz que não vem do mundo. Cada manhã, quando você acordar, diga: Senhor, eu te invoco. Fala ao meu coração. E depois de orar, faça silêncio. Aprenda a ouvir. Porque Deus não apenas recebe suas palavras, Ele também responde, guia, ilumina, corrige e consola. Sua voz tem um valor infinito diante de Deus. Cada oração é uma ponte que te une ao amor dele. E quando você o invoca com fé absoluta, quando abre seu coração sem reservas, o milagre que você espera começa a se mover no invisível. Às vezes o milagre será uma resposta imediata. Outras vezes será a força para suportar. Outras ainda será a transformação interior que te prepara para o que vem. Mas sempre, sempre haverá milagre. Porque quando um filho clama, o pai responde. E hoje ele está te dizendo: invoca-me, eu te escuto, estou contigo, e o que eu prometi, eu cumprirei na sua vida. Número 2. Na angústia, o clamor que liberta. Há momentos em que a angústia parece te afogar, como se você estivesse no meio de um mar escuro e as ondas não parassem de te golpear. Você sente que não aguenta mais, que suas forças se esgotam, que sua mente não se cala e seu coração bate com medo. Talvez hoje você esteja assim, tentando se sustentar como pode, com lágrimas que ninguém vê e pensamentos que você nem ousa dizer em voz alta. E, em meio a esse caos interior, Deus não te olha de longe. Hoje Ele se aproxima do seu vale e te diz com ternura e autoridade: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e você me honrará. Isso não é uma frase bonita, é uma promessa viva do coração de Deus para a sua vida. A angústia não é sinal de que você não tem fé. O próprio Jesus, no Getsêmani, viveu uma angústia tão profunda que seu suor era como gotas de sangue. Ele não foi menos filho por sentir agonia. Não foi menos amado por estar triste e esmagado pelo peso do sofrimento. Isso significa que você também não é menos filho, menos filha, por sentir medo, por chorar, por não entender. Deus não te rejeita por causa da sua angústia, pelo contrário, Ele se aproxima dela. Ele conhece o peso das suas noites sem dormir, o nó na sua garganta, o vazio no peito. E no meio dessa dor, Ele não te pede para fingir que está bem. Ele te pede para clamar o nome dele. Deus não te diz para fugir dele quando a angústia te aperta. Ele te diz para invocá-lo. Às vezes, quando sofremos, tendemos a nos afastar, a nos fechar, a acreditar que não queremos incomodar a Deus ou que não merecemos sua atenção. Mas a mensagem da sua palavra é clara: invoca-me. Não fique em silêncio diante de mim. Não tente carregar sozinho aquilo que está te quebrando por dentro.
Quando tudo se desmorona, o seu refúgio não é correr, o seu refúgio é clamar. Você pode dizer com a mesma urgência de Pedro quando ele afundava no mar: Senhor, salva-me. E assim como Jesus estendeu sua mão para levantá-lo, assim também Ele estende sua mão poderosa sobre a sua vida quando você clama com fé. A libertação de Deus pode tomar formas diferentes. Às vezes, Ele muda a situação de maneira visível, abre uma porta, cura uma enfermidade, restaura um relacionamento, provê o que faltava. Outras vezes, a libertação acontece dentro de você. O medo se transforma em paz, o desespero em esperança, a confusão em direção clara. Em ambos os casos, é resposta divina. Não olhe apenas para o externo para decidir se Deus te respondeu. Observe também o que Ele está fazendo no seu coração, porque há correntes invisíveis, pensamentos tóxicos, culpas antigas e medos profundos que Deus rompe primeiro por dentro antes de tocar no que está fora. Quando Deus te diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, Ele acrescenta algo mais, você me honrará. O que isso significa? Que a sua libertação se transformará em testemunho, que aquilo que hoje te faz chorar, amanhã será parte da história que você contará para animar outros. Muitos homens e mulheres de Deus viveram noites escuras, mas seu clamor se transformou em cânticos de louvor, em salmos, em testemunhos que até hoje nos fortalecem. Assim como os salmos passam do lamento à confiança e da confiança ao louvor, Deus quer escrever esse mesmo movimento na sua história. O que hoje é clamor, amanhã será canto. O que hoje é vale, amanhã será lembrança da fidelidade do seu Pai. Você não precisa reprimir o seu clamor. Pode levantar sua voz no meio da crise e dizer, meu Deus, ajuda-me, não me soltes, não me deixes cair. Você pode chorar, pode tremer, pode respirar de forma agitada e ainda assim, nesse estado, a sua oração é ouvida. Eu te encorajo até mesmo a, depois desse momento de clamor, escrever o que você está vivendo e como vê a mão de Deus se mover, mesmo que seja em coisas pequenas. Isso pode ser o início de um diário de libertação, onde você vai anotando como o Senhor te sustenta, como Ele fala com você, como Ele te dá paz. Com o tempo, quando olhar para trás, você verá que nunca esteve sozinho, que sua mão te sustentou mesmo quando você pensava que estava afundando. Quero te dizer, com o coração na mão, você não está falhando por sentir angústia. Você não é um crente de segunda categoria por atravessar noites escuras. Os mais fiéis passaram por esses vales. O importante não é nunca sentir medo, mas saber para quem clamar no meio do medo. Hoje, Deus te olha com amor e te diz, clama a mim, eu estou aqui para te livrar. Você não precisa ter uma fé perfeita, só precisa levar sua angústia ao lugar certo, ao coração do Pai que nunca te abandona. E enquanto você faz isso, lembre-se de que esse clamor não é o fim da sua história. É uma ponte para algo mais profundo. Depois do grito desesperado vem o sussurro de paz. Depois da tempestade, Deus te oferece um descanso real para a sua alma cansada. Você aprendeu a clamar na angústia. Agora o Senhor quer te levar a um lugar onde você possa respirar fundo, se apoiar em seu peito e encontrar repouso na sua presença. Ali, nesse descanso que Ele prepara, começará a se manifestar o milagre que você tanto deseja. Número 3. Carga e descanso. Vir a Jesus. Há cansaços que a gente não consegue explicar com palavras. É aquele esgotamento da alma que não se acalma dormindo, nem fugindo, nem se distraindo. Esse peso silencioso que você carregou por tanto tempo que já faz parte de você, mas te desgasta por dentro. Jesus conhece esse cansaço. Ele viu isso nos olhos das multidões, nos corações desesperados, nas mãos trêmulas daqueles que já não sabiam como continuar. E por isso deixou um convite eterno, um que hoje Ele volta a declarar sobre a sua vida. Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Mateus 11:28. Não é poesia, é uma promessa. É o coração dele estendido ao seu.
Você não está exagerando o seu esgotamento. Também não está falhando espiritualmente por se sentir assim. A vida pesa, as responsabilidades pesam, as perdas pesam, as expectativas pesam e muitas vezes, sem perceber, nos enchemos de cargas que não foram feitas para carregarmos sozinhos. O mundo te oferece distrações temporárias, alívios rápidos que anestesiam por um momento, mas não curam no profundo. Jesus, ao contrário, oferece descanso verdadeiro, aquele que toca a raiz da dor, que restaura de dentro para fora, que renova a mente, acalma o coração e organiza a alma. Vir a Jesus não significa fingir que não dói, significa trazer tudo a Ele. Suas lágrimas, sua confusão, seu cansaço, seus pecados, suas dúvidas, sua frustração, sua desesperança. Significa parar de fugir e ter coragem de dizer: Senhor, aqui estão minhas cargas, eu já não consigo mais. Ele não se assusta com a sua fragilidade. Ele não recua diante das suas feridas. Ele não te pede para chegar forte. Ele quer que você chegue sincero. Porque o descanso que ele dá só se recebe quando você solta, quando se rende, quando decide confiar que o abraço dele te sustenta melhor do que seu próprio esforço. Imagine por um momento que você é aquela criança pequena chorando desesperada nos braços do pai. Entre o choro e a luta, a criança resiste, tentando controlar tudo sozinha. Mas chega um instante em que ela para de resistir, descansa a cabeça no peito do pai, fecha os olhos e se rende. Essa imagem é o que Jesus quer fazer com você. Ele não quer te ver lutando sozinho, se desgastando para manter tudo em pé. Ele quer te levar a um lugar de repouso, onde você possa respirar sem medo, onde seus pensamentos se acalmem e onde sua presença devolva a paz que você perdeu. O descanso em Cristo não é um evento, é um estilo de vida. É caminhar todos os dias, lembrando que você não está sozinho, que você não precisa carregar tudo, que não é responsável por sustentar o mundo com as próprias mãos. Descansar em Jesus é viver com a certeza de que Ele caminha com você, de que Ele cuida do que você não consegue, de que Ele abre caminhos onde você só vê muros e de que Ele luta batalhas que você não sabe enfrentar. Quando você caminha com Ele, a carga muda de lugar. Ela já não está mais sobre seus ombros, mas sobre os daquele que tem poder para sustentar tudo. O povo de Israel, no deserto, ansiava por um descanso real, um lugar onde a alma pudesse repousar em paz. Esse anseio continua vivo dentro de você. Você não busca apenas dormir bem ou ter um dia tranquilo. Você busca um descanso que cure, que restaure, que devolva a esperança. Esse descanso não está em uma pessoa, nem em um trabalho, nem em um sucesso, nem em uma mudança de circunstâncias. Esse descanso tem um nome: Jesus. Só Ele dá paz no meio do deserto. Só Ele dá descanso no meio da tempestade. Talvez você esteja cansado de tentar controlar tudo. Talvez tenha passado anos carregando culpas que não te pertencem, responsabilidades que te excedem, expectativas que te sufocam. Hoje Jesus fala com você com a ternura de um pastor que encontra sua ovelha exausta e a coloca sobre os ombros para levá-la a águas de descanso. Ele te diz: traga seu cansaço, traga sua dor, traga seu medo. Você não precisa continuar sendo forte por fora enquanto se quebra por dentro. Nos meus braços você pode descansar de verdade. Eu te convido a fazer algo simples, mas profundo. Escreva em um papel suas cargas, uma por uma. Dê nome a elas com honestidade. Depois, dobre esse papel e coloque-o em um lugar visível. Ore dizendo: Jesus, isso agora é teu. Esse gesto físico é uma forma concreta de entrega, um lembrete diário de que você não está lutando sozinho. Toda vez que olhar para esse papel, lembre-se de que sua alma não está abandonada, de que há um Salvador que te sustenta e de que o descanso dele é mais forte que qualquer tempestade. Quando você vem a Jesus com humildade, Ele não apenas te dá descanso emocional, Ele transforma sua perspectiva. O que antes era impossível, agora tem esperança. O que antes te paralisava, agora se torna administrável.
O que antes te pesava, agora se alivia. Porque descansar nele não é se desconectar da vida, é se conectar com a fonte que te mantém de pé. Depois de clamar na sua angústia, agora Jesus te conduz ao descanso. Esse descanso preparará seu coração para o que vem. Uma vida em que você caminhará com integridade, confiança e uma paz que o mundo não pode imitar. Aqui começa sua restauração. Aqui começa seu descanso verdadeiro. Aqui você começa a ver o milagre que tanto esperava se manifestar. Número 4. Coração justo, clamar com integridade. Há uma verdade que talvez o seu coração precise ouvir com muita clareza. Não é necessário que você seja perfeito para que Deus escute o seu clamor, mas é importante que você seja sincero. A Bíblia diz: clamam os justos, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Salmo 34, 17. E talvez, ao ouvir a palavra justo, você pense: isso não é para mim, eu falhei demais. Mas no idioma de Deus, justo não é quem nunca erra, e sim quem decide alinhar o seu coração ao dele. Quem reconhece suas quedas, se levanta, se arrepende e volta a buscar a vontade do Pai. Deus sabe que os justos também sofrem. Eles também passam por vales de sombra, também choram, também sentem medo, também se cansam. A diferença não está na ausência de provas, mas na resposta do coração. Quando o justo se vê cercado de angústia, ele não foge de Deus. Ele corre para ele. Não se esconde, clama. Não se endurece, se quebranta. E esse clamor, vindo de um coração que decidiu caminhar na luz, tem um canal limpo para chegar ao trono da graça. Como um rio que flui sem obstáculos, porque o seu leito foi purificado, assim flui a oração daquele que busca viver com integridade diante do Senhor. Viver em obediência não é uma moeda para comprar a atenção de Deus. A salvação e o amor do Pai são pura graça. Ninguém pode conquistá-los. Mas, quando você escolhe obedecê-lo, quando permite que a sua palavra confronte e corrija a sua maneira de viver, a sua comunhão com ele se torna mais clara, mais profunda, mais sensível. É como limpar os vidros de uma janela. A luz sempre esteve lá, mas agora entra com mais força. A obediência não faz de você alguém mais digno de ser ouvido, mas limpa o ruído ao redor, as distrações, as intenções duplas, e coloca o seu coração em uma posição onde pode perceber melhor a voz de Deus e responder rapidamente. Talvez você se pergunte: e o que acontece com os meus pecados, meus erros, minhas recaídas? Olhe para Davi. Ele não foi um homem perfeito. Cometeu erros graves, pecados que marcaram sua história, mas quando foi confrontado, não se justificou. Ele se quebrantou diante de Deus e orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Salmo 51. Davi entendeu que o caminho da integridade não é o da aparência, mas o da confissão. Ele abriu o coração, reconheceu sua falha, pediu limpeza e Deus o restaurou. O que Deus busca em você não é um histórico impecável, mas um coração que não se acostuma a viver longe da sua vontade. Por isso, é tão importante que, quando você invocar a Deus com fé absoluta, esperando um milagre, também permita que Ele olhe o seu interior. Não para te condenar, mas para te curar. Você pode fazer perguntas simples ao final do dia. Onde vi Deus hoje? Em que momento senti sua ajuda, seu cuidado, sua correção? Onde me afastei dele? Nas palavras, nas atitudes, nas decisões? Esse pequeno exame de consciência, feito na presença dele com sinceridade, torna-se um ato de amor. Você diz, sem palavras: Senhor, quero que a minha vida respalde a minha oração. Não quero apenas te pedir coisas, quero viver de um modo que te honre.
Quando você começa a analisar seu coração assim, o Espírito Santo mostrará áreas que precisam ser entregues. Uma atitude que não agrada a Deus, um relacionamento que não está em ordem, um hábito que machuca sua alma, uma falta de perdão que você ainda guarda. Não se trata de se culpar sem descanso, mas de levar cada coisa aos pés de Cristo. Confesse, peça ajuda, tome decisões concretas. E desse lugar de integridade em processo, onde você não esconde nada, o seu clamor se torna ainda mais profundo e verdadeiro. Você já não diz apenas, Senhor, faz um milagre lá fora, mas também, Senhor, faz um milagre dentro de mim. Deus promete livrar os justos de todas as suas angústias. Essa libertação é integral. Ele quer libertar sua mente de pensamentos que te prendem, seu coração de culpas que te perseguem, suas emoções de medos que te paralisam e também intervir nas circunstâncias segundo a sua perfeita vontade. E quando essa libertação chega, o seu testemunho deixa de ser teoria e se torna vida. O que Deus faz em você fortalece a sua fé e encoraja os que te cercam. A sua história de restauração se torna uma luz para quem ainda se sente em trevas. Quero te dizer com muita clareza, não tenha medo de olhar para dentro com Deus. Não tema examinar o seu coração. Não tema reconhecer que há áreas que precisam mudar. Ele não te mostrará nada para te humilhar, mas para te curar. Não se trata de você conseguir ser impecável para que a sua oração tenha efeito. Trata-se de ser verdadeiro diante daquele que te ama, de invocá-lo não a partir da máscara, mas da verdade. De dizer, Pai, aqui está a minha vida como ela é. Quero caminhar em integridade. Ajuda-me. E deste lugar, clamo a Ti e espero o milagre que só Tu podes fazer. Quando a sua vida respalda a sua oração, não porque você é perfeito, mas porque é transparente e obediente, o seu clamor se alinha ao coração de Deus. E ali, nessa união entre fé, integridade e graça, abre-se um caminho para que o milagre que você deseja comece a se manifestar, não apenas como uma resposta pontual, mas como uma transformação profunda que fará de você um testemunho vivo da fidelidade dele. Número 5. Vencer o medo, presença que fortalece. Há medos que se cravam tão fundo que parecem parte da sua própria identidade. Medos que não mostram o rosto, mas que você respira todos os dias. Medo do futuro, medo de perder, medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo de ficar sozinho, medo de que nada mude. Esse medo te paralisa, tira sua paz, rouba suas forças e te faz pensar que você não vai conseguir avançar. Mas escute isto com o coração aberto, porque é Deus quem te diz hoje: não temas, porque eu estou contigo. Não te desalentes, porque eu sou o teu Deus que te fortalece. Isso não é uma frase motivacional, é um pacto eterno. É Deus se comprometendo contigo no teu vale de temor. O medo é uma reação humana válida. Você não é menos espiritual por senti-lo. Não é menos forte, nem menos crente, nem menos amado. O medo aparece quando algo na sua vida parece maior do que você. Mas hoje, Deus quer te lembrar que nada é maior do que Ele. O medo pode bater à porta, mas não tem direito de governar a sua vida. Não tem autoridade para decidir o seu rumo. Não tem permissão para definir o que você crê nem como avança. Onde o medo diz, você não pode, Deus diz, eu estou contigo. E quando você sabe quem está ao seu lado, o temor perde o domínio. Veja a força das palavras de Deus. Eu estou contigo. Ele não diz, vou te observar de longe, nem vou ver se você consegue sozinho. Ele diz, estou contigo. A presença dele é a resposta direta ao medo. Como uma criança que treme no meio da tempestade, mas para de chorar quando o pai entra no quarto e diz, estou aqui, assim também o seu coração pode parar de tremer quando você lembra que o Deus do universo está ao seu lado. Você não está enfrentando suas batalhas com a sua pequena força, mas com a força do Deus que sustenta tudo com sua palavra. O medo se alimenta do isolamento.
da mentira que diz que você está sozinho, que ninguém te apoia, que ninguém te entende. Mas Deus quebra essa mentira ao dizer: eu sou o teu Deus que te fortalece. Quando suas forças acabam, quando sua mente já não aguenta mais, quando suas emoções te traem, Deus te fortalece por dentro. Ele não te dá apenas um pouquinho de ânimo para continuar. Ele te sustenta com seu poder. Não é a sua força que te levanta, é a dele. Ele te dá a sua coragem quando a tua se esgota, te dá a sua paz quando o seu coração acelera, te dá a sua clareza quando sua mente se confunde. Deus também diz: sempre te ajudarei. Essa palavra, sempre, é um abraço para o seu espírito. Significa que não existe temporada em que Deus se ausente, não existe situação em que Ele te abandone, não existe batalha em que Ele diga: resolve sozinho. A ajuda dele é contínua, não é um resgate ocasional, é uma presença constante. Ele não te solta no meio do caminho, não te abandona quando a situação piora, não se cansa de te levantar. A ajuda dele chega exatamente quando você mais precisa, ainda que nem sempre da maneira que imagina. E ele acrescenta: sempre te sustentarei com a destra da minha justiça. Isso significa que não é qualquer mão que te sustém. É a mão direita de Deus, símbolo de autoridade, poder e vitória. Essa mão que abriu o mar para que o povo passasse. Essa mão que levantou Pedro quando ele afundava ao caminhar sobre as águas. Essa mão que sustentou Jesus no Getsêmani. Essa mão é a que te sustenta hoje. E enquanto ela te segura, o seu medo perde a força, porque a presença de Deus é mais poderosa do que qualquer ameaça que você enfrenta. Talvez hoje você sinta que os seus medos são maiores que a sua fé. Talvez esteja difícil crer, difícil avançar, difícil até respirar no meio da ansiedade. Mas Deus não espera que você seja valente por conta própria. Ele é quem peleja por você. Assim como ele disse aos israelitas diante do mar: não temais, Deus pelejará por vós. Assim ele te diz hoje: não temas, eu pelejarei as tuas batalhas. Você não precisa ter toda a estratégia. Você só precisa caminhar sabendo que não está sozinho. Faça algo prático. Pegue Isaías 41:10 e declare em voz alta todas as manhãs durante 7 dias. Não repita mecanicamente. Declare com intenção, com fé, com o desejo de que essa promessa seja escrita na sua alma. Cada vez que você disser, visualize Deus ao seu lado, te fortalecendo, te ajudando, te sustentando. Você verá sua mente começar a mudar, seu coração começar a descansar, seu medo começar a diminuir, porque o temor se dissolve quando você se ancora na presença do Pai. O seu medo não define o seu futuro. Deus define. A presença dele é o seu escudo, a fidelidade dele é o seu fundamento, a mão dele é o seu sustento. E quando você invoca o nome dele com fé absoluta, até os maiores temores começam a se curvar diante do seu poder. O medo pode tocar a sua vida, mas não poderá governar você. Porque Deus está contigo, Deus te fortalece, Deus te ajuda, Deus te sustenta. E desse lugar de valentia e segurança, Ele te preparará para o que vem. Aprender a caminhar não apenas sem medo, mas com autoridade no nome dEle. Número 6. Autoridade espiritual. Orar em o nome de Jesus. Há uma verdade profunda que você precisa abraçar hoje. Quando você invoca o nome de Jesus, não está dizendo uma frase bonita para terminar sua oração. Você está tocando a porta do céu com a autoridade do Filho amado de Deus. O próprio Jesus disse: e tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Como lemos no Evangelho de João 14, 13 e 14. Isso não é uma promessa vazia, nem um enfeite espiritual. É uma declaração de poder, de pacto e de amor. Mas também é um convite para entender o que realmente significa orar em seu nome.
Muitos pensaram que dizer "em nome de Jesus" no final de uma oração é como usar uma fórmula mágica, uma espécie de chave automática para que tudo aconteça como queremos. E quando isso não ocorre, ficam frustrados, decepcionados, sentem que Deus não cumpre. Mas o Senhor nunca disse que seu nome seria uma varinha que realiza caprichos. Orar em o nome de Jesus significa alinhar-se com seu coração, com seu caráter, com seus desejos. É como se ao orar você dissesse: Pai, te peço isso porque sei que reflete o que teu filho ama, o que teu filho faria, o que teu filho deseja para mim. Jesus é o mediador entre você e o Pai. Ele apresenta suas petições, suas lágrimas, seus anseios diante do trono da graça. Quando você ora em seu nome, não se aproxima sozinho. Você se aproxima coberto por sua justiça, por seu sacrifício, por sua obediência perfeita. Por isso, você pode entrar com confiança, não porque tenha uma fé perfeita, mas porque invoca aquele que sim foi perfeito em tudo. Quando você diz "em o nome de Jesus", está lembrando a sua própria alma que não se apoia em seus méritos, mas nos dele. Você está dizendo: Pai, não venho em meu próprio nome, venho em o nome de teu Filho amado. Mas para orar em seu nome, você precisa conhecê-lo. Não dá para se alinhar com alguém que você não conhece. Por isso é tão importante se aproximar dos evangelhos, ver como Jesus olha para o pecador, como trata o enfermo, como abraça o que sofre, como confronta o pecado, como ama a vontade do Pai acima de tudo. Quando você se pergunta: o que Jesus desejaria nesta situação? Sua oração começa a mudar. Você deixa de pedir apenas o que evitaria sua dor e começa a pedir o que faria você crescer. Deixa de pedir que tudo seja fácil e começa a pedir que a vontade dele se cumpra, ainda que custe, porque você confia que sua vontade é boa, agradável e perfeita. O fim da resposta não é apenas que você se sinta bem. Jesus disse que o propósito é que o Pai seja glorificado no Filho. Isso significa que Deus responde orações que mostram seu amor, sua justiça, sua misericórdia, seu poder. Quando você ora em o nome de Jesus, seu coração vai sendo treinado para desejar o que glorifica o Pai, não apenas o que convém a você no curto prazo. E, paradoxalmente, é nesse lugar de rendição que você começa a ver milagres mais profundos, porque já não está pedindo apenas a partir do medo ou da ansiedade, mas a partir da confiança e da obediência. Pense nos apóstolos. No livro de Atos, vemos Pedro dizendo a um homem coxo de nascença: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda", como lemos em Atos 3:6. E mais adiante, ele afirma que esse milagre foi feito em o nome de Jesus, como se menciona em Atos 4:10. Eles não usaram o nome de Jesus como um amuleto. Eles o proclamaram como uma realidade viva. Sabiam que esse nome carrega a autoridade do ressuscitado, que venceu pecado, morte e trevas. E você, ainda que não seja apóstolo, tem acesso a esse mesmo nome quando ora com fé, com integridade e alinhado à sua vontade. Há algo mais que muitas vezes esquecemos. Viver de forma que honre o nome de Jesus respalda as orações que fazemos em seu nome. Não se trata de ser perfeitos, mas de ser coerentes. Se em sua vida diária você despreza seus mandamentos, se escolhe conscientemente caminhar na desobediência, será difícil orar com confiança em seu nome. Não porque ele se afaste de você, mas porque seu próprio coração se enche de confusão. Em troca, quando você busca caminhar na luz, quando se arrepende, quando pede perdão e segue adiante com um coração disposto, seu interior se alinha e ao orar em seu nome, você o faz com paz, sabendo que não está usando esse nome de maneira leviana. Eu te convido a, antes de orar, fazer 2 perguntas simples. Este pedido reflete o caráter de Jesus? Glorifica o Pai? Se a resposta for sim, ore com valentia, com convicção, com fé absoluta. Declare: Pai, te peço isso em o nome de Jesus, sabendo que Ele ouve, que Ele intercede, que Ele age.
E se alguma parte do seu pedido não estiver totalmente alinhada, permita que o Espírito Santo ajuste. Talvez você mude o "tira isso de mim agora" por "me dá força no meio disso". Talvez você mude o "abre esta porta de qualquer jeito" por "abre apenas a porta que vem de ti". Quando você aprende a invocar o nome de Jesus dessa maneira, sua vida de oração se torna mais profunda, mais segura, mais poderosa. Você já não repete palavras, você se apresenta como um embaixador do Rei, levando diante do Pai petições que nascem de um coração que deseja honrá-lo. E nesse lugar, os milagres que você espera começam a se alinhar com os milagres que Deus quer fazer. Talvez a circunstância mude, talvez você mude, talvez ambas as coisas. Mas uma realidade permanece. Quando você ora em o nome de Jesus, o céu te ouve. O Pai é glorificado e sua vida vai sendo transformada, passo a passo, em testemunho vivo de sua fidelidade e de seu amor. Número 7. Soltar a ansiedade. Paz que excede o entendimento. A ansiedade não é um simples nervosismo. É aquele peso no peito que te rouba o ar, é aquele pensamento que se repete sem descanso, é aquele medo constante de que algo vai dar errado, é aquele cansaço emocional que te faz sentir que você está lutando sozinho. Mas Deus não te criou para viver assim. Sua palavra olha nos teus olhos e te diz: "Por nada andeis ansiosos, mas sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos." Isso não é um convite decorativo, é um caminho prático para desarmar a ansiedade e abrir espaço para uma paz sobrenatural que não depende de como as coisas estão por fora, mas de quem está reinando dentro de você. Quando Deus diz, "por nada andeis ansiosos", Ele não está ignorando que a vida é dura. Ele sabe que há problemas reais, contas para pagar, diagnósticos que assustam, relacionamentos que doem, incertezas que pesam. Deus não te repreende por sentir ansiedade. Ele te oferece uma saída. A ansiedade não te torna uma pessoa fraca. Te torna um ser humano que precisa lembrar em quem pode confiar. O que Deus quer evitar é que a ansiedade governe sua vida, que decida por você, que roube sua fé, que feche seus olhos diante de suas promessas. A estratégia que ele propõe é clara e profunda. Traga para mim as tuas cargas, mas faça isso com um coração agradecido. A gratidão, antes de ver a resposta, não é negação da realidade, é aceitação de uma verdade superior. É dizer a Deus: "Eu sei que tu estás aqui, sei que estás agindo, sei que não vais me soltar." Quando você agradece antes que tudo mude, sua fé se ativa, sua perspectiva se eleva, seu coração se torna mais forte do que suas circunstâncias. A gratidão não é um acessório espiritual, é uma arma poderosa que abre caminho para a paz. E essa paz não é emocional, é espiritual. A palavra diz que ela guarda o teu coração, e esse verbo significa literalmente proteger como um guardião militar. Imagine seu coração como uma cidade murada. A ansiedade quer entrar, quer invadir, quer destruir, quer tomar o controle. Mas quando você ora, quando apresenta suas petições com ação de graças, Deus levanta um muro ao redor da sua alma. A paz dele se torna aquele guarda firme que impede que o medo entre, que bloqueia os ataques da dúvida, que silencia os pensamentos que se levantam contra a sua fé. Não é que seus problemas desapareçam, é que eles já não podem dominar seu interior. Jesus mesmo nos deu uma imagem linda dessa paz. Enquanto o barco balançava numa tempestade, enquanto os discípulos gritavam apavorados, ele dormia. Não porque a tempestade fosse pequena, mas porque sua paz era maior. Essa mesma paz é a que ele quer te dar hoje. Não uma paz dependente de circunstâncias perfeitas, mas uma paz que transcende a lógica, que excede o entendimento humano, que te permite dizer: "Não sei como Deus fará, mas sei que Ele fará."
Deus te convida a praticar uma forma de oração que abraça essa paz: adoração, confissão, petição e intercessão. Primeiro, você adora a Deus por quem Ele é: fiel, soberano, amoroso, poderoso. Essa adoração reorganiza sua alma e te lembra que você não está falando com qualquer um, mas com o Rei de tudo que existe. Depois você confessa sua ansiedade, seus medos, seus pecados, suas cargas. Deus não precisa que você finja, Ele quer que você seja real. Em seguida, você apresenta suas petições, mas as acompanha com ação de graças. E finalmente intercede pelos outros, o que amplia sua visão e te lembra que você não é o único que precisa de um milagre. Faça isso todos os dias, mesmo que sejam 5 ou 10 minutos. Feche os olhos e diga a Deus: aqui estão as minhas cargas. Escreva se for preciso. Entregue tudo com sinceridade. Agradeça antecipadamente. Ele não se ofende com sua ansiedade. Ele se aproxima para te levantar. Lembre também do que diz a primeira carta de Pedro: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Não diz uma parte, não diz quando você tiver tempo, não diz quando você for mais forte, diz toda. Deus não quer que você carregue nada sozinho. Ele quer que sua paz seja sua companheira constante. Eu sei que a ansiedade é real, que às vezes te paralisa, que te rouba o sono, que te faz pensar que o futuro é escuro. Mas Deus te oferece um caminho melhor. Ele te diz: traga para mim teus pensamentos, teus medos, tuas cargas, e permita-me guardar teu coração. Você não está lutando sozinho, você não está orando ao vazio, você está falando com o Deus que sustenta o universo e que pode sustentar você também. Quando você invoca o nome dele com fé absoluta, a ansiedade perde voz, perde força, perde domínio. E a paz dele, essa paz que não se explica, começa a reinar no seu coração. Essa paz será a que te acompanhará, enquanto Ele prepara o milagre que você espera e te sustentará até o dia em que você possa dizer: Deus guardou meu coração e sua paz foi meu refúgio. Número 8. Sinceridade do coração. Invocar de verdade. Há uma frase na palavra que talvez hoje você precise ouvir de maneira muito pessoal. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam de verdade, como lemos no Salmo 145:18. Preste atenção nessa expressão, de verdade. Não diz aos que falam bonito, nem aos que nunca falham, nem aos que sabem muitos versículos. Diz aos que o invocam de verdade, ou seja, aos que vão com o coração desnudo, sem máscaras, sem atuação, sem religiosidade vazia. Deus não se impressiona com o estilo das tuas palavras. Ele se comove com a verdade do teu coração. Talvez você tenha se acostumado a pensar em Deus como alguém distante, sério, difícil de agradar, que só escuta pessoas muito espirituais. Talvez quando ora, você sinta que precisa usar certo tom, certas frases, certa linguagem correta. E, sem perceber, coloca uma máscara diante daquele que já vê tudo. Deixe-me te fazer uma pergunta. O que aconteceria se hoje você se atrevesse a falar com Deus como realmente está e não como acha que deveria estar? O que aconteceria se, em vez de repetir frases decoradas, você dissesse: Senhor, hoje estou cansado, confuso, até mesmo irritado, mas aqui estou, de verdade. Jesus contou uma parábola que rompe completamente com a religião fingida. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu orava longo, se elogiava, enumerava seus méritos. O publicano, por outro lado, nem levantava os olhos ao céu, apenas batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Como lemos no Evangelho de Lucas 18, do 9 ao 14. E Jesus disse que o justificado foi o publicano, não o fariseu. Por quê? Porque um falou com Deus a partir de seu personagem religioso e o outro falou a partir de sua verdade. Deus escuta de maneira especial quem tem coragem de ser honesto. Talvez você também tenha se sentido tentado a ficar bem diante de Deus,
a dizer que confia quando por dentro duvida, a dizer que tudo está bem quando por dentro você está se quebrando, a dizer seja feita a tua vontade apenas como frase, mas com medo do que essa vontade possa implicar. E enquanto isso, seu coração vai se endurecendo, porque há uma distância entre o que você sente e o que você expressa. Deus hoje quer encurtar essa distância. Ele te diz: não preciso da sua atuação, preciso da sua verdade. Não quero sua religiosidade, quero seu coração. Deixe-me te perguntar com carinho: que coisas você não se atreveu a dizer a Deus? Que medos você esconde até mesmo no seu tempo de oração? Que feridas você carrega há anos, mas nunca expôs exatamente como são diante dele? Em que áreas você diz eu confio, mas na verdade continua controlando tudo por medo? Deus já sabe. Nada disso o surpreende. A sinceridade não serve para informar a Deus algo que ele não conhece. Serve para libertar sua alma do peso de fingir. Quando Deus te convida a invocá-lo de verdade, Ele está abrindo a porta para um relacionamento real. Não apenas para um rito, não apenas para um momento devocional, mas para uma conversa contínua, onde você pode chorar, rir, questionar, agradecer, silenciar e saber que continua sendo amado. Invocá-lo de verdade é dizer: Senhor, aqui está minha fé, mas também minhas dúvidas. Aqui está meu amor por Ti, mas também minhas lutas. Aqui estão meus desejos de Te obedecer, mas também minhas áreas de rebeldia. Não quero mais me esconder. E aqui há algo muito importante. Quando você invoca a Deus com sinceridade total, prepara o terreno para o milagre. Porque o maior milagre não é apenas que as circunstâncias externas mudem, mas que seu coração seja transformado no processo. Deus responde à fé, sim, mas também responde à verdade. Quando você deixa de representar um papel diante dele e se apresenta como realmente é, a graça dele pode entrar em lugares onde antes a aparência não permitia. Quero te convidar a uma prática muito concreta. Busque 5 minutos de silêncio, sem distrações. Feche a porta, desligue o ruído. E ali onde ninguém te vê, fale com Deus sem filtros. Se você está cansado, diga. Se tem medo, diga. Se está frustrado porque tem orado e não vê nada, diga. Se sente que sua fé está fraca, diga. Se até mesmo está chateado com ele porque não entende o que ele permitiu, diga. Não para faltar com respeito, mas para parar de esconder o que já queima por dentro. Ele prefere ouvir sua dor verdadeira do que seu sorriso fingido. Lembre-se desta promessa. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam de verdade. Perto. Não longe, não inacessível, não indiferente. Perto. Ao alcance do teu sussurro. Não há requisito de perfeição para falar com ele, apenas sinceridade. Quando você se aproxima assim, algo acontece no invisível. Sua alma descansa, sua culpa se alivia, seu relacionamento com Deus se torna mais íntimo. E desse lugar de verdade, suas orações ganham uma confiança nova. Você já não se aproxima como um ator, se aproxima como um filho. E quando um filho invoca seu pai com fé absoluta e com o coração desnudo, o céu se inclina. Pode ser que a situação não mude de um dia para o outro, mas você muda. Seu coração se torna mais sensível, sua fé mais real, sua esperança mais firme. E passo a passo, nesse diálogo sincero, você verá como o Deus que te escuta de verdade também responde de verdade, manifestando o milagre que preparou para você, no seu tempo perfeito e à sua maneira, mas sempre com amor fiel. Número 9. Confiança diante do trono, graça e misericórdia. Há uma verdade que você precisa ouvir com calma, bem no profundo. O trono ao qual Deus te convida não é um trono de castigo, nem um trono de vergonha, nem um trono onde os seus erros são expostos para te humilhar. É um trono de graça, um trono que te recebe, não que te rejeita. Um trono ao qual você pode se achegar com confiança porque Jesus abriu o caminho.
A carta aos Hebreus 4,16 diz isso de uma forma que quebra correntes. Aproximemo-nos, portanto, com confiança do trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e encontrar graça para socorro em tempo oportuno. Essa frase, se você permitir que entre, pode mudar toda a sua relação com Deus. Talvez, por muito tempo, você tenha se aproximado de Deus carregando culpa, sentindo que precisa se justificar, provar que está mudando, explicar por que falhou de novo. Talvez você chegue com vergonha pensando, como vou pedir algo se não sou digno? Ou talvez você tenha se afastado porque sente que Deus está decepcionado com você. Mas hoje, Deus quer reajustar essa imagem distorcida. Ele não é um juiz esperando o menor erro para te condenar. Ele é um pai que já pagou o preço para que você pudesse se aproximar. Jesus não morreu na cruz para que você viva fugindo. Ele morreu para que você corra para a sua presença com liberdade. A graça não é um conceito teológico frio, é um abraço aberto para um filho cansado. É o amor que não depende do seu desempenho. É o favor que você não ganhou, mas que Deus te entrega abundantemente porque te ama. E a misericórdia é esse ato sagrado em que Deus decide não te dar o castigo que você merecia, porque Jesus já o tomou por você. Por isso o texto diz, misericórdia e graça. Uma te livra do juízo, a outra te veste de amor. Quando você entende isso, a vergonha perde força, a culpa cai, a distância diminui. Pense por um momento no filho pródigo. Ele se foi, desperdiçou tudo, rompeu sua identidade, afundou no próprio erro. Mas quando decidiu voltar, não voltou como um homem vitorioso. Voltou exausto, sujo, sem argumentos, sem méritos. E mesmo assim, o pai correu ao seu encontro. Não o esperou na porta com uma lista de reprovações. Correu, abraçou-o, devolveu-lhe o nome, a dignidade, o lugar. Essa é a imagem mais próxima do trono da graça. Não importa de onde você vem, não importa quantas vezes você tenha falhado. Se você vem com o coração rendido, o Pai corre até você. Por isso, a Escritura diz, aproximar-se com confiança. Essa confiança não vem da sua perfeição, vem de Cristo. Ele é a ponte, Ele é a porta, Ele é o caminho. Ele é a razão pela qual você pode entrar sem medo. Você não precisa impressionar a Deus, precisa crer nele. Você não precisa apresentar um rosto perfeito, precisa trazer a sua verdade. Quando você entende que Jesus abriu o acesso total ao Pai, algo dentro de você se liberta. Você já não ora tentando ganhar amor, ora a partir do amor que já te foi dado. Talvez uma das lutas mais fortes dentro de você seja a culpa. Aquela voz interna que repete, você não é suficiente, Deus deve estar cansado de você, você não merece se aproximar. Essa voz não vem do céu. Quando a culpa se torna uma corrente que te afasta de Deus, não é culpa santa, é a acusação. E a acusação não vem do Pai, vem do inimigo. A graça, ao contrário, te impulsiona para a frente. Lembra que Cristo já pagou o preço, que você não está em dívida com Deus, que você não precisa se esconder, que o trono não é um tribunal, é um refúgio. E esse socorro oportuno de que fala Hebreus 4,16 é precioso. Significa que a graça chega na hora exata, não antes, não depois, no momento certo, quando você não aguenta mais, quando as forças acabam, quando a dor se aprofunda, quando a ansiedade te sufoca. Aí, nesse ponto em que você acha que vai colapsar, a graça chega. Não porque você merece, mas porque Deus é bom. Seu socorro oportuno é a maneira de Deus dizer, você não está sozinho, eu não vou deixar você cair. Quero te convidar a um ato de fé muito simples, mas profundamente simbólico. Dê um passo para frente fisicamente, como se estivesse caminhando em direção ao trono de Deus. Um único passo. E enquanto faz isso, sussurre ou pense, Pai, eu me aproximo do teu trono, confiado na graça de Cristo.
Esse passo pode representar a sua decisão de deixar a culpa para trás, de soltar o medo, de crer mais em Deus do que na sua vergonha, de aceitar o acesso que Jesus já te deu. Aproxime-se assim, com sinceridade, com verdade, com vulnerabilidade. Você não precisa esconder o seu quebrantamento, não precisa negar a sua dor, não precisa disfarçar suas falhas. O trono diante do qual você vem é de graça. E quando você chega com o coração aberto, Deus não apenas te recebe, Ele te restaura, Ele te limpa, Ele te renova, Ele te fortalece. E desse lugar de intimidade, suas orações se alinham com a vontade dEle, sua fé se acende e sua vida se prepara para o milagre que Ele tem formado em segredo. Invoque-o com fé absoluta. Aproxime-se sem medo. O trono está aberto. A graça te espera. E quando você dá esse passo, o céu inteiro se inclina a seu favor. Número 10. Discernimento espiritual. Orar segundo a sua vontade. Há uma chave profunda na vida de oração que muitas vezes ignoramos. Não se trata apenas do quanto você pede, nem do tamanho do que pede, mas de quão alinhado está o seu coração com a vontade de Deus. Quando Deus te diz hoje, invoca-me com fé absoluta e o milagre que esperas se manifestará na tua vida. Ele não está te convidando a impor o teu plano, mas a entrar em um lugar de confiança tão grande que você possa dizer com Jesus: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Isso não enfraquece a tua oração. Fortalece, torna-a madura, firme, estável. A 1 de João 5,14 declara isso com uma simplicidade poderosa. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. Veja a palavra central, confiança. Não se trata de ansiedade espiritual, nem de repetir palavras por medo de que Deus não escute. Trata-se de segurança interior. Você sabe que Deus te ouve quando suas petições nascem de um coração que busca a sua vontade, não apenas a sua mão. Essa confiança descansa em quem Ele é, não em quão alto você grita, nem em quão longa é a sua oração. Mas talvez você se pergunte: como conheço a vontade de Deus? Como sei se o que peço está alinhado com seu coração? A vontade de Deus não se descobre de uma vez. Discerne-se caminhando com Ele. Vai sendo revelada quando você faz da palavra, da oração e da obediência um estilo de vida, e não um ato isolado. Quando você abre a Escritura todos os dias, não apenas para cumprir, mas para dizer: Senhor, fala comigo, mostra-me como tu pensas, ensina-me o que amas e o que rejeitas. Ali, pouco a pouco, sua mente vai sendo moldada, e seus desejos começam a se parecer com os dele. Você também conhece sua vontade na oração sincera, aquela na qual você não apenas fala, mas escuta. Você vem com sua petição, a apresenta com liberdade, mas depois faz silêncio e pergunta: Pai, isso que eu desejo te honra? Abençoa outras pessoas? Reflete o caráter de Jesus? E você se deixa corrigir. Às vezes você sentirá um freio interior, uma inquietação que não te dá paz. Outras vezes, uma convicção suave que te impulsiona. O Espírito Santo, como diz Romanos 8:26 e Romanos 8:27, te ajuda na tua fraqueza, intercede por você com gemidos que não podem ser expressos em palavras e alinha suas orações ao coração do Pai. Você não está sozinho tentando acertar. O próprio Espírito te guia a orar como convém. A comunidade também faz parte do discernimento. Deus não te fez para caminhar sozinho. Há momentos em que uma petição parece boa, mas está misturada com ego, com feridas, com desejos desordenados que você não enxerga. E aí entra o conselho sábio de irmãos e irmãs na fé, de líderes espirituais maduros que de fora podem te ajudar a ver se sua petição reflete o caráter de Cristo ou apenas uma necessidade de preencher vazios. Discernir a vontade de Deus é um processo humilde. Você reconhece que não enxerga tudo, que precisa de luz, que não é o centro da história. Algo muito importante: a desobediência constante
obscurece o discernimento. Você não pode pedir clareza a Deus e ao mesmo tempo se apegar a áreas da sua vida onde sabe que está dizendo não a Ele. Ele não deixa de te amar, mas quando você persiste em uma vida sem rendição, seu coração se endurece e fica mais difícil ouvir sua voz. Em compensação, quando você decide andar na luz, ainda que tropece, mas se levante e volte para Ele, sua sensibilidade espiritual aumenta. Você começa a reconhecer mais rapidamente quando uma ideia vem de Deus, da sua carne ou do inimigo. Obedecer não te faz merecer seu amor, mas abre seus ouvidos. Pense em Jesus no Getsêmani. Ele, em sua humanidade, expressou seu desejo. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas não parou aí. Acrescentou a frase que define a maturidade espiritual. Mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Como relata Lucas 22:42. Jesus não orou com menos intensidade por dizer isso. Pelo contrário, seu suor se tornou como grandes gotas de sangue. Sua oração foi intensa e, ao mesmo tempo, totalmente rendida. Essa é a medida de uma fé madura. Você é livre para pedir, clamar, chorar, suplicar, mas no fim, descansa sabendo que o plano do Pai é melhor do que o seu, mesmo que você não entenda agora. Quero te convidar a construir uma pequena regra de vida que te ajude a discernir a vontade de Deus de forma prática. Separe alguns minutos por dia para 3 coisas simples: ler a palavra, orar com honestidade e revisar sua obediência. Pergunte-se no final do dia: onde respondi ao que Deus me mostrou? Onde ignorei sua voz? Você pode escrever em um diário uma frase da Escritura que te tocou, uma situação onde você sentiu sua orientação e uma área onde precisa se alinhar. Com o tempo, você verá padrões, verá como Deus vai te falando e como suas orações começam a mudar. Quando você ora assim, já não vem apenas pedir resultados, você vem pedir formação. Você diz: Pai, dá-me isso se estiver na tua vontade, e se não estiver, muda o meu coração para desejar o que tu desejas. Essa postura não enfraquece o milagre, purifica. Prepara você para receber o que Ele sabe que é o melhor. E se o milagre que você esperava não chegar da forma que imaginava, você será capaz de reconhecer outros milagres. O de um coração mais forte, uma fé mais profunda, uma confiança mais firme. Deus te diz hoje: invoca-me com fé absoluta, mas também com humildade absoluta. Confia que a minha vontade é boa, agradável e perfeita, mesmo quando dói. Quando a tua oração se alinha com o meu coração, você não apenas verá respostas, verá transformação. E então, o milagre que se manifestará na tua vida não será apenas o que você recebe, mas em quem você se torna enquanto aprende a orar segundo a minha vontade. Número 11. Promessa quádrupla, resposta, companhia, libertação, honra. Quando Deus te diz hoje: invoca-me com fé absoluta, e o milagre que você espera se manifestará na sua vida, Ele não está te prometendo apenas um ato pontual, um evento isolado, um momento de glória sem processo. Deus te promete um caminho completo, fiel, constante, profundamente amoroso. Um ciclo perfeito onde cada passo da sua oração encontra uma resposta do coração dele. O Salmo 91:15 revela isso com uma clareza surpreendente. Me invocará, e eu lhe responderei. Com ele eu estarei na angústia. Eu o livrarei e o glorificarei. São 4 promessas encadeadas, 4 pilares da fidelidade divina: resposta, companhia, libertação e honra. E hoje, Deus quer que você entenda que essas 4 promessas também são para você. Quando Ele diz: me invocará e eu lhe responderei, Ele elimina toda dúvida. Não diz talvez, não diz se você se comportar perfeitamente, não diz se suas palavras forem corretas. Ele diz: eu lhe responderei. É promessa direta, é pacto. Deus não brinca com palavras. Ainda que a resposta venha em silêncio, em processo, em portas que se abrem lentamente ou em um ainda não, sempre
Sempre Ele responde. E às vezes, a resposta não é o que você espera, mas é o que te sustenta. A resposta pode ser força para continuar, sabedoria para decidir ou paz para descansar. Deus te ouve. Você não está falando ao vazio. O seu clamor não volta para você, ele chega ao coração do Pai. Mas aqui chega o segundo presente. Com ele, eu estarei na angústia. Não diz, eu o observarei de longe, mas estarei com ele. Essa companhia não é simbólica nem poética, é real, é presença viva. É aquele sussurro interior que te sustenta quando você sente que vai se quebrar. É aquela paz que te envolve quando a ansiedade tenta te engolir. É aquela força que aparece quando as lágrimas te cegam. A presença de Deus nem sempre elimina a tempestade, mas te dá a certeza de que você não está sozinho dentro dela. Como os 3 jovens na fornalha que viram um quarto homem caminhando com eles, segundo Daniel, capítulo 3. Assim Deus caminha com você na sua própria fornalha. Antes de te tirar do fogo, Ele entra com você nele. Depois Ele diz, eu o livrarei. Essa libertação nem sempre é instantânea, porque Deus não quer apenas mudar sua situação, Ele quer mudar você dentro da situação. Há libertações que levam tempo porque fortalecem suas raízes. Há processos que parecem lentos, mas estão formando caráter, fé e dependência de Deus. Livrar nem sempre é tirar o problema. Às vezes é romper correntes internas que você nem sabia que tinha. Medo, orgulho, dependência emocional, inseguranças profundas. Mas escute isso. Se Deus disse, eu o livrarei, Ele fará. Não há corrente pesada demais, nem porta fechada demais, nem história quebrada demais para que Ele não possa restaurar. A libertação dele é certa, ainda que o tempo dele seja diferente do seu. E então chega a última promessa, a que menos esperamos, mas a que mais revela o coração do Pai. Eu o glorificarei. Em outras palavras, eu o honrarei. A honra divina não é fama nem aplausos humanos. É restauração, é reivindicação. É o ato em que Deus mostra publicamente sua fidelidade na sua vida. Onde as pessoas que te viram cair também te verão levantar. Onde os que te subestimaram verão que o favor de Deus te sustenta. Onde suas feridas se tornam testemunho vivo. A honra é aquele momento em que Deus pega tudo o que parecia perda e transforma em propósito. Ele não apenas te resgata, Ele te levanta. Não apenas te limpa, Ele te veste novamente. Não apenas te cura, Ele te envia para curar outros. Quando você entende essa promessa quádrupla, sua oração muda. Você já não ora com medo, mas com confiança. Você já não vem como quem suplica a um rei distante, mas como quem sabe que o Pai está comprometido com cada etapa da sua história. Invocar o nome do Senhor não é um ato desesperado, é um ato de pacto. É dizer, Pai, sei que responderás, sei que estarás comigo, sei que me livrarás, sei que me honrarás. Por isso é tão importante ter um diário de promessas cumpridas. Não para lembrar o que você conquistou, mas para lembrar o que Deus fez. Para que, nas temporadas em que a angústia voltar, você possa ler aquilo que Deus já respondeu. Para que quando a libertação parecer lenta, você lembre que Ele nunca falhou. Para que quando você se sentir pequeno, lembre que Deus já te honrou antes e fará de novo. Hoje, Deus te lembra. Você não está sozinho. Você não está pedindo em vão. Você não está orando ao ar. Cada vez que você invoca o nome dele com fé absoluta, você ativa essa corrente divina. Deus responde, Deus acompanha, Deus liberta e Deus honra. Talvez hoje você esteja na primeira etapa, ou na segunda, ou esperando a terceira, mas a quarta também chegará. Porque o Deus que te fez a promessa é fiel. E Ele nunca deixa ninguém pela metade do caminho. Nunca. A fidelidade completa dele também te alcançará. Número 12. Salvação universal. Todo aquele que invocar será salvo. A salvação é o maior milagre que Deus pode te dar, porque não toca apenas a sua vida presente, mas a sua eternidade.
E quando a palavra declara em Romanos 10:13 que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ela está abrindo uma porta tão grande, tão ampla, tão cheia de amor, que literalmente ninguém fica de fora. Deus não limita, não filtra, não classifica, não seleciona alguns poucos dignos. Ele diz todo aquele, você com a sua história, você com as suas feridas, você com os seus erros, você com as suas dúvidas, você com o seu passado, você com o que cala e o que teme. Se você invoca o nome dele com um coração arrependido e uma fé sincera, a salvação te alcança. Não importa quem você seja, importa em quem você decide confiar hoje. A salvação não é recompensa pelo seu comportamento, é presente da graça. Nenhum esforço humano pode comprá-la, negociá-la ou merecê-la. Efésios deixa claro que não somos salvos por obras para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça, por meio da fé em Jesus. E essa graça é tão profunda que abraça até o mais perdido. Às vezes você pensa que seus erros te desqualificam, que seus pecados são grandes demais, ou que sua vida esteve longe demais de Deus. Mas escute esta verdade. A salvação não se trata da distância que você caminhou, mas da disposição de Deus em te encontrar. Se o ladrão na cruz, em seu último suspiro, pôde dizer, Jesus, lembra-te de mim, segundo Lucas, capítulo 23, e receber como resposta, hoje estarás comigo no paraíso, então você também pode receber salvação hoje mesmo. Invocar o nome do Senhor não é repetir palavras vazias, é movimento interior profundo, é arrepender-se, dizer com humildade, Senhor, reconheço o meu pecado, reconheço que tentei fazer a vida do meu jeito e falhei. É crer, confiar que Jesus morreu por você, pelas suas cargas, pela sua culpa, pela sua história, e ressuscitou para te dar vida nova. E é confessar, declarar com a sua boca que Ele é o seu Senhor, que você o escolhe, que o recebe, que o segue. Arrependimento, fé e confissão. Esse é o chamado divino. Esse é o ato que abre a sua eternidade. E se você se pergunta, Deus pode me salvar? A resposta é sim, sem exceção. Jesus comia com pecadores, Jesus abraçava rejeitados, Jesus tocava leprosos, Jesus restaurava os caídos, Jesus buscava aqueles que todos evitavam. Esse mesmo Jesus te busca hoje. Ele não se assusta com a sua escuridão, não se surpreende com o seu pecado, não se intimida com o seu passado. Ele veio precisamente por pessoas como você, pessoas que precisam de graça, pessoas que precisam de um novo começo. Todo aquele significa que jamais existirá um caso impossível para a misericórdia de Deus. A salvação muda a sua eternidade, mas também muda o seu presente. Muda sua forma de ver o mundo, suas decisões, sua paz interior, seu propósito, sua esperança. Ser salvo não é apenas ir para o céu. É começar a viver desde hoje uma vida diferente, nova, guiada pelo Espírito de Deus. É experimentar perdão real, liberdade verdadeira, restauração profunda. É saber que você já não está sozinho, que não carrega mais sua vida como um peso sobre os ombros, porque Cristo carrega com você. É sentir que sua alma respira pela primeira vez. Imagine-se como um náufrago no meio do mar, cansado, sem forças, sentindo que está se afogando. Quando você clama, quando invoca o nome do Senhor, é como ver um barco se aproximar de você, estender uma mão forte e dizer, eu te seguro, não te solto, eu te levo para casa. Isso é salvação. Não é a sua habilidade de nadar, é a mão que te resgata. Não é o quão forte você é o quão forte Ele é. E talvez você pense, e se eu esperar? E se eu fizer isso depois? Mas o chamado de Deus é sempre agora. Não por pressão, mas por amor. Porque Ele conhece o quão frágil é a vida, o quão rápido os dias mudam, o quão profundo pode ser o vazio interior. Ele te convida hoje, neste momento, neste lugar, do jeito que você está. Você não precisa limpar sua vida antes de vir. Você vem e Ele limpa. Você vem
e Ele restaura. Você vem e Ele transforma. Se você nunca fez essa oração de fé, este pode ser o momento mais importante da sua vida. Você pode dizer: Jesus, reconheço meu pecado, creio em Ti, invoco o Teu nome, salva-me, entrego-te meu coração. E se você já é salvo, este é o momento de compartilhar seu testemunho, de lembrar de onde Deus te tirou, de agradecer pela salvação que Ele te deu sem custo algum, apenas por amor. Hoje Deus te diz que o maior milagre já está disponível para você. Não importa o que você viveu, não importa o quão longe você se sentiu, esta promessa continua de pé. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Hoje você pode fazer parte desse todo aquele. Hoje você pode começar de novo. Hoje você pode abraçar a vida eterna. E esse é o milagre que transformará sua história para sempre. Número 13. Antecipação divina. Ele responde antes do seu clamor. Há algo que Deus quer sussurrar ao seu coração hoje. Você não ora para ativar um Deus distraído. Você ora para se conectar com um Deus que já estava operando antes mesmo de você abrir a boca. A palavra diz isso de uma forma tão linda em Isaías 65:24. E antes que clamem, eu responderei. Enquanto ainda estiverem falando, eu já terei ouvido. Ou seja, enquanto você ainda está procurando palavras, enquanto sua voz treme, enquanto seu coração tenta organizar o que sente, Ele já viu a sua necessidade, já a abraçou e já começou a agir em seu favor. Às vezes, você se aproxima de Deus com medo de estar chegando tarde, como se suas respostas fossem poucas e acabassem, como se Ele estivesse escolhendo a quem atender primeiro e você ficasse no fim da fila. Mas o coração do Pai não funciona assim. Ele não reage tarde, Ele se antecipa. Seu amor é como aquele pai ou mãe que se levanta antes de o filho despertar, prepara o café da manhã, arruma a mesa e quando a criança abre os olhos, tudo já está pronto. A criança não pediu, não explicou, não fez uma longa oração. Simplesmente encontrou uma provisão que já a estava esperando. Quando você invoca o nome do Senhor com fé, quando clama com um coração que se entrega, você não está informando algo que Ele não sabia. Você está alinhando o seu coração com um plano que já estava em andamento. Suas palavras não são a faísca que acende um Deus apagado, são o sim de um coração que se rende a uma obra que já começou. Por isso, mesmo que você não veja nada ainda, mesmo que o cenário não mude de imediato, você pode descansar sabendo que a resposta não começa quando você a vê, mas quando Deus a decide. A Bíblia nos dá um exemplo precioso na história de José. Quando seus irmãos o venderam, parecia tragédia, injustiça, abandono total. Anos depois, quando houve fome na terra e sua família chegou ao Egito em busca de alimento, José pôde dizer a eles, segundo Gênesis 45, do 5 ao 7, que Deus o havia enviado antes deles para preservá-los com vida. O que isso significa para você hoje? Que enquanto você pensa que tudo está desmoronando, Deus pode estar posicionando respostas em lugares que você ainda não conhece, levantando pessoas, abrindo portas, movendo peças silenciosamente para que no momento exato sua fidelidade se revele. Esse mistério do já e ainda não também se aplica à sua oração. Deus já está operando, já te ouviu, já iniciou processos internos e externos, mas você ainda caminha por dias em que parece que nada acontece, em que o céu parece fechado, em que o silêncio pesa. É aí que a fé entra. Sua fé não consiste apenas em acreditar que Deus pode fazer um milagre, mas em confiar que Ele já está agindo, mesmo que você ainda não veja. O milagre já está a caminho, embora seus olhos ainda não o alcancem. Quando você entende isso, a ansiedade perde força. Você deixa de viver com a sensação de que tudo depende de orar bem, de dizer as palavras perfeitas, de ter a fórmula correta. Seu descanso deixa de estar na sua capacidade de clamar e passa a estar na capacidade dele de amar e se antecipar.
Claro que você continua orando, continua invocando seu nome, continua buscando seu rosto, mas já não o faz com pânico, e sim com confiança. Você já não ora como quem bate numa porta fechada, mas como quem conversa com um pai que já está atento, que já ouviu até o que você não conseguiu dizer. Pense em quantas vezes, depois de passar por um processo difícil, você olhou para trás e disse: "Eu não entendia, mas agora vejo que Deus estava ali, abrindo caminho, me sustentando, evitando algo pior, me guiando para algo melhor." Nesse momento você percebe que Ele já estava respondendo antes do seu clamor consciente. Muitas lágrimas que você achou perdidas, Ele já tinha recolhido. Muitas orações que você pensou serem fracas, Ele já tinha abraçado. Por isso, hoje Deus te convida a uma prática simples, mas profunda: aprender a agradecer antes de ver. Toda noite, ao fechar os olhos, você pode dizer: "Pai, obrigado pelas respostas que ainda não vejo, mas sei que já estás preparando. Obrigado pelas portas que abrirás, pelas pessoas que colocarás no meu caminho, pela força que me darás amanhã, pelo milagre que já começaste, mesmo que eu veja apenas a semente." Essa gratidão antecipada não é ilusão, é fé madura que reconhece que Deus sempre está um passo à frente. E enquanto você invoca o nome dele com fé absoluta, lembre-se disso: o milagre que você espera não nasce de repente como algo improvisado. É fruto de uma fidelidade que te acompanha desde antes de você clamar, de um amor que te viu quando você ainda não tinha palavras, de uma graça que já estava escrevendo a sua história muito antes de você entender o que estava acontecendo. Descanse nesse Deus que se antecipa à sua necessidade e continue chamando pelo nome dele com confiança, porque enquanto você fala, ele já ouviu, e enquanto você espera, ele já está agindo. Número 14. Perseverança inabalável. Não se canse de clamar. Há momentos em que você sente que seu coração já não consegue clamar mais, que suas forças estão se esgotando e que sua voz já não encontra o tom para continuar orando. Mas é justamente aí, nesse ponto onde você parece estar mais fraco, que Jesus olha para você com ternura e lembra o que ensinou em Lucas 18:1, a necessidade de orar sempre e nunca desanimar. Ele não disse isso como um mandamento pesado, mas como um farol para guiá-lo quando a noite é longa e a resposta parece demorar. A perseverança na oração não é teimosia, é amor, é confiança, é fé que se recusa a soltar a mão de Deus, mesmo que ainda não veja o milagre manifestado. É como aquele atleta que continua correndo mesmo quando as pernas queimam, porque sabe que cada passo o aproxima da linha de chegada. Assim é sua oração. Um caminho que você constrói passo a passo, dia após dia, lágrima após lágrima, confiando que Deus vê cada esforço, cada suspiro, cada palavra. Jesus ilustrou essa verdade com a parábola da viúva persistente. Ela não tinha poder, não tinha influência, não tinha recursos, mas tinha algo que o céu honra: perseverança. Embora o juiz fosse injusto, a viúva recebeu justiça porque não parou de insistir. E Jesus disse claramente: se um juiz injusto respondeu por causa da insistência, quanto mais Deus, que é justo, santo e misericordioso, responderá a seus filhos que clamam dia e noite. Esse quanto mais é um abraço de esperança para a sua alma. Lembra que Deus não se cansa de ouvir você, que não se irrita com sua voz, que não o olha com impaciência quando você ora pelo mesmo assunto. Ele honra a perseverança, mas a demora nem sempre é negativa. Às vezes Deus tarda porque está preparando uma resposta maior do que você imagina. Às vezes Ele espera porque seu coração precisa ser fortalecido antes de receber o que pediu. Outras vezes a demora é proteção, uma forma amorosa de evitar algo que hoje você não consegue enxergar. Se você pudesse olhar além do véu espiritual, veria toda a obra. Anjos enviados, portas se movendo, corações sendo tocados, caminhos sendo endireitados.
Deus nunca faz você esperar por crueldade. Sua espera sempre tem propósito. Perseverar sem ver é fé pura. É andar por fé e não por vista, como diz 2 de Coríntios 5:7. É acreditar sem evidências, confiar sem sinais, avançar sem garantia visual. Esse tipo de fé não nasce em dias fáceis. Nasce em noites de luta, quando você se ajoelha cansado, mas ainda assim diz: Pai, continuo aqui, não desisto. Cada vez que você faz isso, seu espírito se fortalece e sua fé se aprofunda. E sim, existe algo que todos já sentimos: o cansaço de orar. Aquela sensação de que você não consegue repetir mais uma vez a mesma petição porque parece que nada muda. Esse cansaço não é fracasso espiritual, é parte da caminhada da fé. Até grandes homens e mulheres de Deus viveram temporadas em que sentiam sua oração enfraquecer. Mas a vitória espiritual começa quando você resiste à tentação de desistir. Quando, como Ana, você continua orando ano após ano, mesmo quando ninguém ao seu redor entende sua dor. Ana não deixou de clamar. E Deus lhe deu Samuel, uma resposta tão gloriosa que mudou uma nação inteira. Suas orações também estão sendo acumuladas como incenso precioso, subindo diante de Deus, enchendo um cântaro que um dia, no tempo perfeito dele, será derramado sobre sua vida como bênção. Deus não quer que você abandone. Ele sabe o quanto a espera pesa. Ele ouve o suspiro que ninguém mais escuta. E hoje, de forma paternal e amorosa, ele lhe diz: continue clamando, sua vitória está a caminho. Você não precisa sentir-se forte para perseverar, basta permanecer. A força virá enquanto você ora, a paz virá enquanto você busca, a esperança renascerá enquanto você invoca o nome dele. Você pode até criar um muro de oração, um espaço em sua casa, onde escreva aquelas petições que tem apresentado há tanto tempo. Cada vez que passar por esse lugar, lembre-se de que Deus está trabalhando, que nada do que você escreveu ali foi esquecido. E quando chegar uma resposta, marque-a. Você perceberá quantas vezes Deus foi fiel, até mesmo naqueles momentos em que você pensava que Ele não estava ouvindo. Não abandone a oração porque a resposta não veio rápido. As maiores obras de Deus costumam ser preparadas em fogo lento. Os maiores milagres costumam demorar porque seu impacto será profundo. E a fé mais forte nasce naqueles que ousam continuar clamando, mesmo quando o céu parece silencioso. Hoje, Deus o chama a essa coragem espiritual: perseverar, não desanimar, continuar clamando com fé absoluta. Porque, embora seus olhos ainda não vejam, Ele já está agindo. E o milagre que você espera, aquele pelo qual tem orado há tanto tempo, se manifestará em sua vida. Sua parte é perseverar. A dele é responder no momento perfeito, e quando esse dia chegar, você saberá que cada oração, cada lágrima e cada suspiro valeram a pena. Número 15. Oração em comunidade. 2 ou 3 unidos em seu nome. Há batalhas que não se vencem sozinho. Há cargas que, por mais que você tente, não foram feitas para serem carregadas por um único par de ombros. Por isso, ao final de todo este caminho de oração, fé e clamor, Deus lhe lembra algo muito importante. Ele não o criou para caminhar isolado. O próprio Jesus disse em Mateus 18:20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Não é apenas uma frase bonita, é uma promessa de presença intensificada quando você decide se unir a outros para clamar. Talvez você já tenha orado muito em secreto, no seu quarto, com lágrimas silenciosas que só Deus conhece. Isso é valioso e necessário. Mas agora, o Senhor o convida a dar um passo a mais. Compartilhar seu clamor com alguém de confiança. Permitir que outro irmão ou irmã na fé se torne companheiro de oração. Apoio quando suas forças vacilam. Porque sim, há dias em que sua fé treme, em que você sente que já não tem palavras. E é justamente aí que a oração em comunidade se torna um presente. Quando você não consegue levantar seus braços, outros os levantam por você.
A igreja primitiva entendeu isso desde o início. A palavra nos conta em Atos 4:31 que depois de orarem juntos, o lugar em que estavam reunidos tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo. Não era uma oração fria e mecânica, era um clamor unido, corações alinhados, vozes diferentes buscando o mesmo Deus. O resultado não foi apenas resposta visível, foi poder espiritual renovado. Isso continua válido hoje. Quando você se une com outros em nome de Jesus, algo se move no mundo espiritual. Não porque vocês sejam muitos ou fortes, mas porque Ele prometeu estar no meio. Pense na imagem de uma corda. Um único fio se rompe facilmente, mas uma corda de 3 dobras, como diz Eclesiastes 4:12, não se rompe tão depressa. Sua fé é um fio, a fé do seu irmão é outro, e a presença de Cristo é o terceiro fio que fortalece tudo. Quando vocês oram juntos, suas vozes se entrelaçam, suas lágrimas se somam, seus amém formam uma muralha de intercessão que o inimigo não pode derrubar com facilidade. A oração comunitária não faz Deus amar você mais, mas torna você mais forte enquanto espera a resposta. Há momentos em que você é quem sustenta outros, como os amigos do paralítico em Marcos 2, que o levaram até Jesus quando ele não podia chegar por si mesmo. Eles o desceram pelo telhado, fizeram tudo o que era necessário para colocá-lo diante do Mestre. E a Bíblia diz que Jesus, ao ver a fé deles, respondeu. Não apenas a fé do enfermo, mas a fé da comunidade que o carregou. Assim também, há pessoas ao seu redor que precisam que você as carregue em oração quando já não conseguem caminhar sozinhas. E haverá dias em que você será o paralítico e outros o levarão até Jesus. Não se trata de formar grupos por costume religioso, nem de reuniões onde se fala muito de Deus, mas se ora pouco. Trata-se de algo simples, real, profundo, 2 ou 3 que concordam, que abrem o coração, que compartilham suas cargas, que dão as mãos e se atrevem a invocar o nome do Senhor com fé absoluta, crendo que os milagres se manifestarão em suas vidas e na vida de outros. Jesus disse em Mateus 18:19 que, se 2 concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito pelo Pai. Essa concordância, esse acordo, é poder espiritual. Talvez uma das estratégias do inimigo tenha sido empurrá-lo para a solidão espiritual. Fazer você acreditar que ninguém entenderia, que suas lutas são incomuns, que suas quedas o desqualificam para compartilhar com outros. Mas hoje Deus quebra essa mentira. Você não foi chamado para ser um crente solitário, mas para ser parte de um corpo, o corpo de Cristo. E nesse corpo, quando um sofre, os demais o rodeiam. Quando um se alegra, os demais celebram com ele. A oração em comunidade é remédio para o coração cansado. Quero convidar você a imaginar algo prático. Pense em uma pessoa com quem você possa ser honesto. Alguém que ame a Deus e que não use sua vulnerabilidade contra você. Pode ser um amigo, um familiar, alguém da sua igreja. Converse com essa pessoa e proponha formar uma dupla de oração. Uma vez por semana, mesmo que seja por chamada ou mensagem, vocês se reúnem para orar juntos, compartilhar pedidos, agradecer pelo que Deus já fez e seguir clamando pelo que ainda não vem. Assim, sua vida de oração deixa de ser um caminho solitário e se torna uma caminhada acompanhada. Quando você clama sozinho, Ele ouve. Quando 2 ou 3 clamam juntos em seu nome, Ele se manifesta no meio. Naquela sala simples, naquela cozinha, naquele banco de uma igreja pequena, o Rei do Universo se faz presente. Não porque o lugar seja especial, mas porque sua promessa é fiel. Não tema abrir seu coração à comunidade. Não tema pedir oração. Não tema dizer, não consigo mais sozinho, ore comigo. Deus colocou pessoas ao seu redor como presente para sustentá-lo enquanto você espera o milagre.
E muitas vezes, o primeiro milagre será experimentar que você não está sozinho, que alguém mais carrega com você, que Jesus está no meio, unindo suas vozes, recolhendo suas lágrimas e preparando a resposta que, no tempo perfeito, se manifestará em sua vida. Chegaste até o final, e isso diz muito sobre a tua fome espiritual. Não é por acaso que estás aqui. Deus te trouxe a este momento porque Ele tem algo poderoso preparado para ti. Primeiro, Deus te convida pessoalmente a invocar o seu nome e promete te ouvir, te acompanhar, te libertar e te honrar. Você não está sozinho. Ele está mais perto do que imagina e responde com fidelidade inabalável. Segundo, orar com fé não é repetir fórmulas mágicas. É alinhar o teu coração ao coração de Deus. Invocar de verdade requer sinceridade, humildade, perseverança e discernimento da sua vontade. É uma relação viva, não um ritual vazio. Terceiro, a oração transforma não apenas as tuas circunstâncias, mas a ti mesmo. Ao invocar o seu nome constantemente, o teu caráter é moldado, a tua paz se aprofunda, a tua fé se fortalece e a tua vida se torna um testemunho vivo do seu poder. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é o seu dia. Ore comigo. Jesus, reconheço a minha necessidade de Ti, creio no Teu sacrifício, invoco o Teu nome, salva-me e transforma a minha vida. Amém. Se você já conhece Cristo, comprometa-se hoje a viver uma vida de oração constante. Comece com 5 minutos ao despertar. Invoque o nome dele, apresente os seus fardos, escute em silêncio. E quando Deus responder, e Ele vai responder, compartilhe o seu testemunho. Não guarde o milagre só para você. A sua história pode ser a fagulha de fé que alguém precisa. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal para continuarmos aprofundando na palavra juntos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que Deus o escuta e o ama. Lembre-se disso. Quando você invoca o nome de Deus com fé absoluta, o milagre que espera não apenas se manifestará na sua vida, você mesmo se tornará o milagre que outros precisam ver.